Sandos saiu para a Macedônia, o 2. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, o 3. E passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como se tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia, 4. E acompanhou até a Ásia Sopáter de Bereia e dos Tessalônica Aristarco, e segundo a Gaio de Berde, Timóteo, e da Ásia Tíquico e Trófimo, 5. Estes iam adiante e nos esperavam em Troade, o 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite, o 8. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. 10. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Ou em outras traduções vai dizer que ele estava vivo. Eu prometo ser muito breve nesta noite. 15 minutos, eu termino. Você vai para a sua casa glorificando ao Senhor. Feche os seus olhos nessa noite. Eu sei que já foi louvado. Eu sei que já foi orado. Eu sei que já foi cantado aqui. Mas eu não tenho nada a te entregar nessa noite, a não ser que Deus libere sobre a minha vida. Então, que você possa receber esta palavra. Feche os seus olhos. Se desprenda do seu celular. Se desprenda do que está lá fora. E se concentre naquilo que o Espírito Santo, Ele quer falar nesta noite. Deus, eu entrego esta igreja nas suas mãos. Pai, eu nada faço, eu nada consigo, e eu nada farei se a tua presença não for comigo. Eu costumo sempre dizer, Senhor, que eu sou um instrumento nas suas mãos. Instrumento não se ensina como é tocado. Instrumento se coloca na mão de quem sabe tocar. Senhor, faz a harmonia perfeita. Senhor, faz da tua maneira nesta noite. Deus, se nós tivermos que pular, que seja no teu espírito e não no emocionalismo. Ah, Deus, que venha a ser despertados jovens aqui, Pai, que talvez estão numa janela como Eutico, Senhor, e distraídos, mas eu aprendo, Pai, que ainda o Senhor pode fazer nesta noite. O Senhor pode levantar e o Senhor pode fortalecer. Espírito Santo, fica na casa, Deus. Enche pessoas aqui. Deus, traga o psique, traga a consciência nesta noite. Que toda obra maligna de Satanás seja quebrado neste momento. Que nesta igreja a tua voz venha reinar. Mas que se do lado de fora tiver alguém que ouça a tua voz, que ela possa ser encontrada nele, séria nessa noite. Eu vim entregar algo, Deus, e eu peço a ti, fica no ambiente. Batiza se o Senhor quiser, renova se o Senhor quiser. Entra na depressão, entra na ansiedade, entra no sentimental e fica, Senhor, fica na casa, porque este povo é seu. Nós estamos meditando
adiante ao livro de Atos. E o livro de Atos, ele vai nos trazer sobre a ressurreição de Jesus com a expansão da igreja primitiva. Ele também vai nos mostrar sobre a descida do Espírito Santo e a continuidade da obra de Cristo. O texto agora está nos apresentando mais uma das viagens missionárias de Paulo. Quem é Paulo? Paulo era um homem que perseguia, que oprimia, mas que sabia de todas as leis de Gamaliel. Paulo então vai ter um encontro com Deus, porque aquele que oprimia, porque aquele que machucava, porque aquele que prendia, agora entender que ele não estava prendendo a um povo, mas ele estava mexendo com Deus. Existe dentro de Atos uma passagem aonde quando Paulo ele está indo para Damasco, Deus vai ter um encontro com ele. Ali em um cavalo, uma luz vai reluzir, e conforme essa luz reluz, ele cai ao chão, e Deus vai dizer para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu quero que você entenda que Paulo estava perseguindo a Deus. Paulo perseguia o povo de Deus, só que Deus iria mudar a história dele. E quando ele muda uma história, não tem desejos, não tem vontades, não tem o teu querer, começa a ter o querer de Deus. E Paulo começa a ser moldado por Deus. E agora no seu capítulo 20, aonde ele já foi quebrado, amassado, refeito e está de acordo com a vontade que Deus queria, ele faz mais uma das suas viagens missionárias, aonde ele vai para a Grécia, depois ele vai para Macedônia e por último ele vai para Troade, aonde ele passa ali exatamente 7 dias. Só que no início do texto está dizendo que ele decide fazer como se fosse uma ceia, partindo o pão junto com os seus discípulos, porque no outro dia ele iria ir embora. E dentro deste ambiente existia 3 coisas. A primeira delas, muitas palavras. A segunda, muita presença. E a terceira, muita luz. O texto vai começar a apresentar que estava acontecendo uma reunião, e não era qualquer tipo de reunião, era uma reunião aonde Paulo ele estava ensinando o povo, porque ele entendia que ali seria a sua última vez, aonde ele traria a palavra, aonde ele ensinaria sobre Jesus. E agora o texto diz que haviam muitas luzes, e eu entendo que onde tem luz tem revelação, onde tem luz tem discernimento, onde tem luz tem direção, onde tem luz não tem mentira, porque ela não prospera, onde tem luz engano é desmascarado. Eu entendo que a palavra está iluminando corações dentro daquele lugar. Só que o texto ele apresenta um jovem dentro da narrativa, dizendo que este jovem ele estava encostado ou assentado perto de uma janela. O texto não dá muitas características de quem ele é. Esse jovem se chama Eutico, e Eutico significa sortudo, favorecido e abençoado. Só que agora eu vejo que Eutico tinha todos os lugares para poder se assentar dentro deste culto, aonde muitas luzes, muita presença, muitas pessoas estavam. Só que ele decide se assentar na janela. E eu preciso que você redobre a sua atenção nessa introdução, porque a janela
aqui significa divisão. Janela aqui significa distração. Janela aqui significa perigo. E eu peço que você redobre a sua atenção. Entenda que o diabo, ele não precisa te destruir. Ele só precisa te distrair para te tirar do propósito que Deus tem para você. Para te tirar do propósito que Deus preparou para você. Eu vivo no meio de uma geração que pensa: porque é só se eu cair, é só se o diabo me destruir. Não tem problema não, o diabo não te destruiu, mas está te distraindo no celular, onde você não ora, você não jejua, você não consegue mais buscar a Deus. Você até ouve uma música de Deus dentro da tua casa, um hino da harpa, mas quando mete o pé para fora, você escuta outros tipos de músicas seculares. E com Deus não dá para ser assim. Eu vejo um jovem sentado numa janela, em uma posição de perigo, aonde ele não está entendendo aonde ele está. Janela significa distração. Por quê? Porque se hoje eu fico na porta da minha janela, é óbvio que vozes, coisas irão me distrair ao ponto de eu não conseguir ouvir o que era o correto ou o que deveria ser feito e acontecer. E agora eu olho para o texto e eu vejo um jovem que está olhando para a janela, enquanto a presença de Deus está descendo na casa, enquanto Paulo está ensinando, enquanto Paulo está orientando. Eu vejo um jovem distraído, perdido, sem direção, aonde ele começa a olhar o texto, e Paulo começa a pregoar a palavra, e um sono vai começar a tomar conta de Eutico. Mas é um sono tão profundo, e o sono aqui não é porque ele estava fraco não, irmãos. Não é porque ele estava cansado, mas é porque ele estava mal posicionado. Ele poderia estar no meio dos outros e perdido, mas ele estava na janela olhando para fora e não entendendo o que estava acontecendo naquele culto. Eu não sei se foi a palavra que você saiu, que você esperava, mas enquanto eu estava dentro do meu quarto, o Espírito Santo colocava no meu coração: sai da janela. Tem vigilância, então sai da janela. Janela não é lugar para você. Janela não foi preparada para você. Eu não tenho janela para você. Eu tenho presença para você. Eu tenho graça para você. Eu tenho unção para você. E a janela só está te trazendo distração. É aquele amigo que você não deve andar. É aquele tipo de pessoa que você não deve conversar ou confiar. Saia da janela. Lebaraia séria decaia sória. A janela, ele está dentro do lugar certo. Ele está na hora certa, com pessoas certas. Mas o lugar da vida espiritual dele está mal posicionado. E quantas vezes nós não somos assim, mal posicionados? Deus nos chama para pregar, e às vezes nós não queremos entregar o nosso tudo. Deus nos fala: olha, eu estou te chamando para louvar, e nós não conseguimos entregar o nosso tudo. Nós ficamos na meia metade. Não, Deus, eu estou entre a janela e eu estou entre o culto, mas eu ainda estou aqui. Deus não quer só que você esteja dentro do ambiente, Ele quer que você esteja entendendo no ambiente que você está, na presença que está descendo, na graça que Ele está fazendo, porque Ele está renovando corações, Ele está fortalecendo mentes, Ele está entendendo como que você saiu da tua casa. Quem talvez
Talvez podia ser você olhando para uma janela e dizendo: Deus, eu não sei se eu estou dentro ou se eu estou fora, mas Deus hoje está te chamando. Vem para dentro que tem cura. Olha para dentro que tem graça. Olha para dentro que eu te renovo. Olha para dentro que a depressão não te pega. Olha para dentro que a ansiedade não toma conta de você. Olha para dentro que a crise de pânico não te abate. Olha para dentro que eu curo. Sai dessa janela, porque nessa janela não tem nada para você. O texto então diz que o sono é tão profundo, mas tão profundo, que ele cai do terceiro andar. Perceba, não é primeiro, não é segundo, é do terceiro. O andar mais alto, ele tinha qualquer lugar para se assentar, mas ele decidiu se assentar no lugar mais alto que tinha. E sabe o que eu acho interessante, pastor? É que quem estava dentro da casa não percebeu na janela do perigo que Eutico estava. Quem estava dentro da casa não conseguiu perceber que Eutico estava mais para fora do que para dentro. Quem estava dentro da casa, recebendo unção, recebendo presença, e as luzes no cenáculo não conseguiram olhar e enxergar que tinha alguém mal posicionado. A baia séria. Eu olho para esse texto e eu entendo que nós precisamos sim cuidar da nossa alma. Mas olha para quem está do teu lado dentro desse templo, dentro desse cenáculo cheio de luzes, e pensa: como será que ele está? Será que ele está na janela ou ele está no culto? Será que ele está na presença ou está fora dela? Mas canta, mas prega, não significa nada. Tem que estar dentro do culto, sentindo o Rei da Glória, obedecendo lá para a séria, o Rei da Glória. Arabaia Sória. Paulo percebe a gravidade do que acontece. Ele entende o que está acontecendo e ele desce. Eu entendo que talvez ali ele parou todo o discurso dele, porque ele não estava preocupado com o discurso. Ele estava preocupado com a vida que estava lá embaixo. Ele não estava preocupado com as palavras. Ele estava preocupado com aquela alma que mesmo dentro daquele cenáculo, enquanto ele falava, conseguiu cair do terceiro andar e até mesmo ficar morto. Mas o texto vai dizer que ele olha, simplesmente ele olha para Eutico. Ele pega Eutico, ele abraça e ele diz: ele está vivo, ele não morreu. Sabe o que eu aprendo aqui? É que eu tenho um Paulo que não questiona Eutico. Eu aprendo aqui que eu tenho um Paulo que abraça Eutico. Eu entendo aqui que eu tenho um Paulo que conversa com Eutico. Eu não tenho um Paulo que critica, que pergunta: mas por que você dormiu? Por que você caiu? Ele não está preocupado com o problema, ou com o pecado, ou com a situação. Ele está preocupado em observar: está vivo, tem vida, tem jeito, tem esperança. Não importa onde você caiu, não importa se foi no seu emocional, não importa se foi na oração, não importa se foi no sentimental, não importa se foi, irmãos, em qualquer uma das suas áreas, mas o que importa aqui é que tem alguém que vai olhar para você nesta noite, e esse alguém é Jesus, e vai dizer: levanta, porque você até teve uma queda, mas eu estou aqui para te levantar. Levanta, porque você até caiu, mas eu estou aqui para te renovar. Levanta, porque você até está sem força, mas eu estou aqui. Levanta, porque dentro deste quarto depressivo, tomando remédio, querendo suicídio, você não fica. Levanta, porque eu tenho vida para você, eu tenho vida para a tua casa, eu tenho vida para os teus sentimentos, eu tenho vida para o teu emoção. Levar a calabaia séria. Não acabou, Eutico, tem história para você ainda. Levar a calabaia súria. Mas eu estou na janela, não tem problema, vem para dentro hoje, entrega
o seu tudo hoje. Entrega a sua mente e fala: toma conta dos meus sentimentos, Senhor. Prepara alguém para mim. Toma conta do meu ministério, Pai, para que eu haja de acordo com a tua vontade. Porque eu não vou vender o meu ministério, eu não vou barganhar o meu ministério, eu não vou entregar aquilo que o Senhor me deu. Toma conta da minha casa, Deus. Eu vejo um jovem que está na janela, está no perigo, mas tem um Paulo levantando para poder abraçar. Tem um Paulo levantado para poder instruir e orientar. Tem um Paulo disponível para poder aconselhar. E você sabe por que Paulo entende Eutico? Porque a mesma luz que havia naquele cenáculo, ele ouviu Deus falar com ele: está me perseguindo por quê? Porque eu vou mudar a tua história. Eu olho para Paulo e ele entende aquela luz, porque ele ouve aquela voz e ele entende quem é que está falando. Não era qualquer voz que estava falando, era a voz de Deus. Arabaia séria. Existia um rei, e este rei, ele foi muito aclamado. Ele matou gigante, matou urso, matou leão. Mas quando ele subiu a reinado, colocou uma coroa na cabeça e começou a reinar como a promessa de Deus sobre a vida dele. Chega um momento que ele para de guerrear. Em uma das guerras que ele deveria estar, ele decide por ele mesmo: dessa vez, nessa guerra eu não vou. Eu vou me assentar e vou olhar o meu reinado. Só que o problema disso é que enquanto ele olha o reinado dele, do outro lado, praticamente de frente para a casa dele, existe uma janela. E esta janela existe uma mulher. E com esta mulher, Davi, ele começa a olhar, ele começa a desejar. Ele não se importa mais em querer obedecer às leis de Deus. Ele sabe que aquela mulher é casada, ele sabe que aquela mulher tinha família, mas ele queria aquela mulher. Ele podia ter todas as mulheres, mas o coração dele esteve naquela mulher. E o texto vai dizer que ele manda chamar aquela mulher. Ele concebe um pecado com aquela mulher. E quando ele concebe esse filho, porque enquanto ele devia estar na guerra, ele achou que a coroa era muito importante e se esqueceu que para Deus não é coroa que conta. Para Deus é guerreiro na batalha, é gente que levanta a espada, é gente que faz a obra dele. Ele não está se importando, minha filha, com o problema que você está passando, mas ele está se importando em saber que quando você vai para a linha de frente da batalha, tem um general que está comandando. Faz esse golpe, levanta essa espada, faz da maneira como o general está comandando. Só que o texto diz que Davi desceu tão fundo e profundo, homem de Deus, olhando para uma janela, desce tão profundo ao ponto de colocar o próprio amigo, o soldado, na linha de frente de uma guerra. Ele permite que Urias morra, tudo por conta de uma mulher, tudo por conta de uma janela. Alebaraia séria. Eu prego para alguém aqui nesta noite, e eu prego para alguém aqui aonde o Espírito Santo está dizendo: toma cuidado com a
as janelas que você tem olhado. Toma cuidado para os olhares aonde você tem direcionado. Ah, mas eu sou cheio da unção, eu sou cheio da graça. Não tem problema não. Davi era guerreiro, segundo o coração de Deus, e olhou para a janela. Então vigia para onde os teus olhos têm olhado, porque eu vivo no meio de uma geração que quer coroa na cabeça, mas não quer ir para a linha de frente e guerrear. Eu vivo no meio de uma geração que acha lindo manusear um microfone na mão, mas não sabe o peso que é você trazer uma palavra. Eu vivo no meio de uma geração que fala que está orando com alguém e no escondido está dando uns amassos. Eu vou falar, mas eu vou falar porque Deus está me direcionando. Eu vivo no meio de uma geração que não quer coisa séria com Deus, que quer barganhar com o altar que Ele tem. E Deus está dizendo: eu tenho vida, você está morto, você está caído, mas eu estou dando vida para você. Você vai se levantar nessa noite e vai dizer: eu aceito o chamado que Deus me entregou, eu aceito a vontade dEle para minha vida, eu aceito aquilo que Ele disse que faria. Eu não vou abrir mão do meu casalaparaia séria, do meu casamento. Ah, mas tem muitos divorciando. Luta pelo seu casalaparaia séria de caia súria, o seu casamento. Eu prego para alguém, Jesus, que está na janela. E eu vou enfatizar a janela, porque a janela está te trazendo perigo. A janela não está te deixando ter discernimento. Você não está conseguindo ouvir a voz de Deus porque você está olhando para a voz que está lá fora. Você não está conseguindo escutar a voz de Deus porque você está distraído com o que tem lá fora. E o problema da janela é que quando a gente se assenta nela e está mal posicionado, a gente vai cair. E vai ter momentos que Deus vai permitir a sua queda, simplesmente para Ele pegar nas suas mãos e dizer: levanta, porque sou eu que sou contigo, sou eu que vou fazer através de você. Você não prega o que você quer, você não canta o que você quer, você não intercede da maneira que você quer. É por isso que você não recebe, porque você não sabe orar de acordo com a maneira que a Bíblia diz. Nós buscamos as coisas do mundo, mas foi louvado sobre santificação, sobre você não querer ficar aqui. Ei, se você se apegar com as coisas daqui, eu sinto muito, você vai ficar. Você não vai conseguir subir, porque o teu coração está agarrado às coisas da terra. Não é porque está todo mundo no culto que está todo mundo no mesmo pensamento. Ai, meu Deus. O texto vai dizer em Mateus que existiam 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Isso simboliza um casamento judaico, aonde a noiva preparava o seu vestido, a sua coroa, as suas vestes, e o noivo ia ao encontro da morada. O texto diz que todas essas virgens tinham azeite. Só que vai chegar no momento da caminhada que, de tanto a gente entregar, de tanto a gente fazer, de tanto a gente se doar para a obra, o cansaço ele vem e o azeite ele começa a sumir, ele começa a ficar pouco. Só que o texto vai dizer
gente que está preparado, porque mesmo com o cansaço falou: eu não posso desistir desse céu, eu não posso abrir mão de ver Jesus, eu não posso deixar de ver esse céu. E o texto vai dizer que à meia-noite ouviu-se um clamor: o noivo venha, ele para a séria. Aí, e o texto vai nos dizer que conforme elas escutam, elas se levantam. E quando elas se levantam, tem gente que tem azeite para conseguir prosseguir, porque elas carregavam uma lamparina, e aquela lamparina precisava estar acesa, e para ela estar acesa, ela precisava de ter azeite. Então o azeite ajudava elas a iluminar o caminho do noivo, a séria do noivo. E o texto vai dizer que eu tenho 5 que tem, mas eu tenho 5 que não tem reserva. E essas 5 que não tem reserva olha para quem tem e diz: nos dá um pouco do teu azeite. Mas quem é prudente olha e diz: não que falte a mim ou a vós, mas vá atrás do seu. Você teve tempo para ir atrás do seu, você teve tempo para orar, você teve tempo para clamar, você teve tempo para jejuar, você teve tempo para consagrar. Então não se preocupe com quem foi negligente, mas olhe para você nesta noite, olhe para o céu e diga: Deus, eu não vou ser negligente. Deus, eu não vou te entregar qualquer coisa. Deus, eu não vou cochilar, Senhor. Eu vou me levantar, eu vou acordar e eu vou ir atrás do azeite que eu preciso para iluminar o caminho do noivo. Levai a séria. Deus está chamando alguém aqui para iluminar o caminho de novo. É o azeite que vai te dar força para prosseguir, é o azeite que vai te dar graça para orar, é no azeite que você vai ter unção. Desce nessa oração de novo, vem para o culto de segunda, de quarta, de quinta, de doutrina, de jovens, de irmãs, mas vem com azeite, minha filha. Coloca a mão na cabeça de alguém e começa a ter autoridade para expulsar demônios. Eu não chamei geração para ficar de qualquer maneira em cima do altar, mas Deus chamou geração para expulsar demônio. Deus chamou uma geração para pregar a palavra, e não é pregar a palavra dentro de 4 templos, não. É pregar a palavra para alguém que está lá fora, no meio da boca, no meio da cocaína, no meio do tráfico. Ai, desperta, jovem. Você vai despertar nessa noite. Você vai sair desse sono da indolência que você ficou durante um ano e vai entender: eu preciso me levantar para evangelizar, eu preciso me levantar para buscar de novo, eu preciso ser cheio para cantar, eu preciso ser cheio para pregar, eu preciso de azeite. Azeite. Se coloque de pé, porque eu disse que eu não ia me demorar. Eu peço que as irmãs que louvaram se coloquem à frente, amém? E nós vamos orar. Vem com graça, vem com unção da mesma maneira com que vocês vieram. Louve aquilo que Deus colocar no coração de